Chegamos no livro de Ageu, um livro bem pequeno, só 2 capítulos, mas que se encontra nessa narrativa da história de Israel, numa posição muito interessante, porque nós lemos muitas histórias e muitos livros dos profetas, e esses profetas traziam acusações para com o povo de Israel e alertas, e também palavra de esperança. Acho que divide mais ou menos assim, né? Acusações porque eles, usados por Deus, diziam: gente, vocês estão em pecado. Olha só, vocês abandonaram a aliança de Deus, vocês abandonaram o Deus verdadeiro e vocês agora estão adorando deuses falsos. E os profetas falavam abertamente, claramente a respeito dos pecados cometidos pelo povo, pelo rei, pela liderança, né, pelos religiosos. Então os profetas traziam essas acusações. E eles também traziam a advertência: olha só, cuidado, Deus vai levá-los para o exílio. O exílio virá tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. E Deus usou a Síria para destruir completamente o reino do norte, e Deus usou a Babilônia para trazer juízo contra o reino do sul. E Deus, ele trouxe esse juízo, mas os profetas, eles falavam: gente, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, virá a destruição. Mas sempre eles traziam uma palavra de esperança. Olha, Deus vai trazer o juízo, mas a destruição não será completa. Por que não? Porque Deus é fiel à sua promessa. E o que ele prometeu lá para Abraão? Anteriormente para Adão e Eva, o Salvador, Jesus, o Messias, o remanescente, ele virá e ele vai trazer justiça de verdade. Ele virá e ele implementará o seu reino. Ele virá e aí todas as bênçãos fluirão e a nação de Israel será triunfante com o Senhor Jesus. E essa palavra sempre estava implementada. Nós sabemos que Jesus veio, mas ela ainda virá uma segunda vez para finalmente implementar o seu reino milenar, né? E depois outras histórias aí apocalípticas. Mas esse era a visão que nós lemos bastante até aqui. O livro de Ageu já é diferente. Ageu, ele viveu ali em 520 antes de Cristo, 520 antes de Cristo. O exílio babilônico aconteceu no ano de 587 a.C. Então, o exílio já tinha se passado nesse período de Ageu. Ele volta do exílio. Agora, quem era líder mundial era a Pérsia. A Pérsia veio, destruiu a Síria e dominou. E depois da Pérsia veio a Grécia, né? Então a Pérsia estava dominando, e o rei persa, movido por Deus, deixou com que o povo voltasse para Jerusalém. E eles voltaram aos poucos. E nessa primeira leva foi Ageu, o líder era Zorobabel, e a gente viu sobre ele no livro de Esdras e Neemias. Zorobabel foi aquele primeiro líder que veio, trazendo uma parte do povo para reconstruir Jerusalém. E aí, o livro de Ageu, que só tem 2 capítulos, pequenininho, mas ele vai tratar sobre essa chegada. Porque o que acontece? O povo veio e Zorobabel estava liderando o povo para reconstruir o templo. Só que o povo, mais uma vez, mostrou em que o seu coração estava alicerçado. E eles estavam alicerçados nos desejos do seu coração. Então eles não estavam nem aí para o templo. E olha, o templo é muito importante na história do povo de Israel, porque é a morada de Deus com o povo. Então assim, o tabernáculo, desde lá do Egito, do deserto, né, depois que saiu do Egito, depois Salomão construiu o templo, então significa essa presença de Deus entre o povo. E era uma representação vívida. Olha, Deus está entre nós. Só que esse povo que veio do exílio, eles não estavam nem aí para essa grande importância que o templo tinha. Eles pensaram assim: eu vou construir minha casa. Então eles estavam mais preocupados em reconstruir as suas casas, ter o seu conforto,
ter aquisição financeira, plantar, colher, do que gastar tempo, energia e dinheiro no templo. Porque, é claro, quando a gente se envolve com a obra de Deus, vai envolver o nosso tempo, vai envolver a nossa energia, vai envolver os nossos recursos financeiros. E eles não estavam nem aí. Então, Ageu, ele traz uma acusação contra o povo. E ele faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: suas casas são mais importantes que sua fidelidade a Deus? É isso mesmo? Quer dizer que a vida de vocês é mais importante do que o templo? Negativo, não deveria ser dessa forma. E Ageu, ele vai relembrar o povo das promessas de Deus, do Messias, do remanescente, que aquele povo não foi destruído completamente por causa da bondade, fidelidade de Deus, por causa da graça e misericórdia de Deus. E o povo deveria ser grato a Deus e deveriam reconstruir. Aí o que o povo faz? O povo então vai trabalhar. Só que eles constroem um templo muito inferior ao templo que foi construído. Tanto que as pessoas mais velhas que viram o templo lá de Salomão, elas choram, né? Elas ficam tristes porque o templo que está diante delas é muito inferior ao que tinha sido feito anteriormente. Mas o templo é construído. E Ageu, ele escreve esse livro. Ele fala com o povo sobre a volta do povo para com a fidelidade para com Deus. Olha, aí ele lembra o povo do livramento que Deus deu a essa nação lá do faraó no deserto. Ele traz à memória essas coisas e ele clama ao povo para que eles sejam fiéis. E ele traz novamente uma mensagem de esperança futura. E aí, para terminar, o desafio que Ageu deixa para este povo e que serve para a gente também. Primeiro, as nossas escolhas importam. Então, as suas escolhas, as minhas escolhas, as escolhas desse povo mostram em que o coração está alicerçado, né? Qual é a sua maior alegria? O seu conforto? O seu bem-estar? A sua provisão? As suas necessidades supridas? Ou a igreja de Deus, o desejo de Deus, a missão de Deus no mundo, né? O que move os nossos corações? Ele deixa também que a obediência do povo de Deus é parte de como Deus age no mundo. Porque o povo estava reclamando que eles estavam plantando e não estavam colhendo. E Ageu alerta: vocês não estão colhendo porque a maldição de Deus ainda está sobre essa terra. Se vocês forem obedientes, Deus então os abençoará. Mas se vocês forem negligentes, desobedientes, só pensarem em si, a mão de Deus estará sobre vocês e vocês não serão abençoados. E isso deve, por fim, motivar a humildade e a ação. Tudo que nós temos e recebemos vem de Deus. E nós devemos, então, viver a nossa vida devota, entregue ao serviço a esse Deus que graciosamente não dizimou o seu povo, que merecia. E nós também merecemos sermos separados de Deus, mas Deus age em graça, bondade e misericórdia. Um livro maravilhoso, leia a Bíblia, anime-se, livrinho de Ageu, facinho, né? Uma sentada dá para ler, mas que Deus possa abençoar a sua vida, a sua leitura, permaneça firme, porque nós estamos para terminar, falta Zacarias, Malaquias e aí a gente encerra o Antigo Testamento. Se você ficou até agora, obrigada por sua presença aqui nesse canal. Meu nome é Alba, seja muito bem-vindo. Já peço a você que se inscreva aí, deixa like, compartilha. Isso tudo ajuda a gente aqui neste canal. E vamos ler a Bíblia todos os dias, o dia todo, se possível. Deus abençoe, até a próxima.